Olá a todos e a todas, bem-vindos a mais um episódio do Apenas Humanos, um espaço onde pensamos a psicanálise relacional em diálogo com o mundo e com as tensões dos nossos tempos. Hoje começamos a partir de Ubuntu, filosofia africana que afirma eu sou porque nós somos e porque outros foram. Lembrando que cada um de nós existe enredado numa história coletiva, ancestral e relacional. É neste horizonte que olhamos para o racismo e para a afrodescendência, não como temas abstratos, mas como experiências encarnadas que atravessam a vida psíquica, as relações e a prática clínica. Connosco estão dois psicólogos que têm pensado e vivido estas questões na primeira pessoa e na sua clínica. Enda, psicóloga clínica e psicoterapeuta de orientação sistémica, tem desenvolvido trabalho com jovens e famílias multiculturais de territórios identificados como de risco. Trabalhou em contextos de acolhimento residencial de crianças e jovens, bem como na promoção de competências e potenciação de recursos das famílias e comunidades. Paralelamente, criou o espaço Yanda, um espaço de terapia sistémica, investigação e intervenção ao nível da psicoterapia com pessoas e famílias de origem africana. É membro da Association of Black Psychology. A Miriam Pires dos Santos é psicóloga clínica, psicoterapeuta psicanalítica na Psirrelacional. Também colabora com a Clínica Social. Participa regularmente em palestras, entrevistas e conferências sobre temas relacionados com a saúde mental, afrodescendente, imigração e saúde mental materno-infantil. Exerce psicologia clínica em contexto privado e comunitário em Lisboa e no Seixal. Tem interesse especial pelas questões de saúde mental nas comunidades africanas em Portugal. Tem refletido sobre o trauma cumulativo, a transmissão intergeracional e a necessidade de uma clínica culturalmente informada. Ambos, com outros colegas, fundaram a Afropsis, uma plataforma de psicólogos afrodescendentes em Portugal, em 2021, com enfoque na promoção de saúde mental das comunidades negras em Portugal e nos PALOP. Ao longo desta conversa, queremos escutar como é que é ser psicólogo negro na sociedade portuguesa de hoje, que marcas o racismo deixa na saúde mental e nas relações e de que forma a psicanálise pode abrir horizontes de reparação, reconhecimento e pertença. E assim, começamos. Bem-vindos aos dois. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado por terem vindo. Talvez começar por aqui, porque na revisão de algumas comunicações que nós fomos lendo, que vocês escreveram, o Enda, numa comunicação que fez sobre o racismo, a psicoterapia e a multiculturalidade, que foi publicada na revista da nossa associação, começou com, e eu vou ler: Ire-O, começo por agradecer aos orixás e ancestrais para lhes pedir que iluminem a minha voz. Agradeço aos antepassados porque caminho nos ombros de quem veio antes. Depois ouvi a Miriam naquela fantástica comunicação que fez nas nossas jornadas, e depois tive a oportunidade também de ler o seu texto, e também me deparei com uma introdução semelhante, e que também passo a ler. Quero começar pedindo licença aos ancestrais, aos mais velhos, saudando os que vieram antes de mim e trilharam caminho para que hoje eu e outros estivéssemos aqui. Saúdo os que aqui estão, neste tempo e espaço, com eles partilho a minha jornada terrena. Portanto, se calhar numa pergunta para os dois, o que é que significa agradecer aos ancestrais? O que é isto? Ok. Senhoras, como é que fez? Olha, posso dizer que para mim agradecer aos ancestrais é reconhecer precisamente que o meu lugar hoje, o meu percurso hoje, aqui, neste momento, não surge por acaso, não é? Surge no decorrer de uma longa linhagem de pessoas que foram vivendo, abrindo caminhos, precisamente para que eu e outras pessoas pudéssemos estar aqui hoje, não é? E indo para a lógica do Ubuntu, de facto nós não existimos numa ilha, não é? Nós somos parte de um sistema de todo. Este sistema não é só o sistema atual em que vivemos hoje, é um sistema que já vem sendo construído muito antes de nós nascermos, não é? E é fazer este reconhecimento, para mim, não é? E que também a minha vida, quando terminar,
haverá outros que vão surgir e que vão também fazer o seu percurso nesta continuidade. Certo. Então, essa lógica de continuidade e da importância que os antepassados, que o passado teve para o momento atual. Sim, e fazer esse reconhecimento. Fantástico, adoro ouvir-te. O que é que eu posso acrescentar? Eu acho que também tem muito a ver com uma questão de identidade, uma questão de perceber e reconhecer que, principalmente para nós, pessoas negras que estamos na diáspora, houve um corte muito grande com aquilo que é a nossa cultura, aquilo que são as nossas práticas, aquilo que é a nossa até conceptualização do que é a vida, do que é o mundo, do que é este estar e este ser aqui. E do ponto de vista africano e do ponto de vista africano tradicional, acima de tudo, o Ubuntu não aparece por acaso, não é? É porque a filosofia, a cosmogonia é profundamente coletiva. Não é? Às vezes até, hoje em dia em África, às vezes até há uma supremacia do coletivo, tanto que às vezes até algumas coisas que do ponto de vista europeu podem ser vistas de maneira se calhar estranha. Mas voltando à questão. E então, de facto, não existe eu sem o outro. Não é? E ao não existir eu sem o outro, não existe também só o outro que é o que está aqui fisicamente material. Não é? Quando nós falamos dos nossos antepassados não são figuras lá atrás e tal. Não. São entes vivos e que fazem parte da nossa família e do nosso aqui, do nosso agora. Não é? E, portanto, sim, quando estamos, sei lá, numa festa para comer ou para fazer um brinde, não é? Eles estão aqui. E são nossos mais velhos, não é? Os nossos mais velhos têm que ter respeito pelos mais velhos. E, portanto, tem que ser um mais velho que nos autoriza a falar. E então vem essa forma, não é? Que é, pedimos a bênção ou pedimos a licença aos mais velhos para falar, principalmente em situações em que nós queremos que, o quê? A evocar a sabedoria deles, evocar a capacidade, evocar as histórias, não é? E porque ao mesmo tempo temos esta questão que é importante, não é? Que é importante narrar. Nós estamos num círculo, a história é circular e que as histórias, não é? têm que vogar. Não é? Mas isto então, poderia ser, desculpe, isto poderia ser visto como uma marca da africanidade? Sim, isso é, sim, marca da africanidade, não é? Agora, obviamente que até mesmo em África, não é? o processo colonial, houve muita coisa que tirou. Mas nas comunidades que são tradicionais, sim, começa sempre pela saudação aos mais velhos e para pedir a lição. E no caso, por exemplo, do Ireo, também vai buscar muito à tradição iorubá, não é? Ligado ao candomblé, que no Brasil congelou muito daquilo que são as práticas ancestrais tradicionais, não é? E, portanto, ficou formalizado, ficou ritualizado também esse processo, que é justamente esse pedido para se começar qualquer processo, qualquer ritual. Mas a lógica da continuidade, se nós formos pensar, é uma lógica de saúde. Se formos pensar na saúde mental, porque nós não fazemos nada, não é? Sem olharmos também para aquilo que fomos na nossa história e na história que nos precedeu, não é? Exatamente. Porque nós somos fruto de tudo isso. E essa... muitas vezes o que nós fazemos na clínica é construir esta história que vai muito além, muitas vezes, do nosso nascimento, não é? De quem nós fomos, o nascimento dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos antepassados. Faz sentido, sim, evocar e agradecer quase, porque isso também nos recentra-nos, diria. Eu acho que é isso, não é? Eu acho que desculpem, fica explícito, não é? Esse recordar. Tal como, por exemplo, em Bundo, não se diz eu nasci, diz fui nascido. Okay. Não é? Ou seja, porque o bebê não nasce sozinho, não é? Claro. Existe uma mãe, uma parteira, uma comunidade que está a fazê-lo nascer. Não é? Isso é como se recentrasse, não é? Porque o diálogo, não é? A linguagem é extremamente importante. Claro. E ao usar esta linguagem é como se estivéssemos também conscientemente a ativar
lá está, É pôr estas ligações. Pôr no lugar de fala, pôr na escrita, pôr Exato, na visibilidade. Manifestar. não é? Manifestar, pôr na visibilidade. E nesse sentido, e agora se calhar entrando aqui um bocadinho mais na vossa história também, o que é que cada um de vocês sente que precisa de contar sobre a vossa história, colocando tudo isto que já falámos aqui, não é? Para quem não está a ver e ouvir possa compreender do que é que falam quando falam de negritude, de branquitude, de clínica, do racismo, porque isto são palavras presentes nas vossas comunicações, é uma linguagem presente também naquilo que vocês são, não é? Aliás, naquilo que nós somos. Colocar a coisa desta forma, porque enquanto vos lia, pensava nesta ideia de consciencialização, não do nós e dos outros, mas de como nós somos todos frutos de tudo isto, se calhar em sítios diferentes, é verdade, mas que estamos todos na mesma história. Assumi-la, a Miriam terminava dizendo isto, a coragem de termos de assumir o lugar que também ocupamos é uma coisa importante para todos nós, diria. E então, se calhar, pôr-vos a vocês nesta lógica de pensamento e trazer-vos o que é que a vossa história vos diz e como é que é vivida. Eu vou pegar naquilo que mencionaste e muito bom. Obrigada, porque há dias estava a reler a Neuza Sousa Santos, o Tornar-se Negro, que é assim uma bíblia, para ti também, imagino. Volta e meia vou lá, é uma psicanalista negra que rompeu muitas barreiras no seu tempo para falar e pensar sobre estas matérias, não é? E hoje em dia quem estuda, quem percorre muito estes caminhos da negritude, da afrodescendência, existe uma ideia já estabelecida de que tornamos-nos negros, não é? E eu estava precisamente a pensar há dias que as pessoas brancas também se tornam brancas, não é? Este processo de adquirir uma identidade social e um lugar na sociedade não está só reservado às pessoas negras. As pessoas brancas também vão integrando gradualmente esta parte identitária que, no fundo, estabelece uma hierarquia de validade consoante a raça atribuída a cada um. Não é? E sim, todos nos tornamos algo dentro desta estrutura de sociedade em que vivemos, não é? Isto para ir buscar a questão que colocaste da história, precisamente porque há uma linhagem que começou antes de mim, que fez com que eu também me tornasse negra dentro de alguns parâmetros específicos, porque isto de tornar-se negra é também assim, um conceito muito lato. O que é que isso quer dizer? Tornar-se negro é, para mim, ou pelo menos tem sido, isto é algo que é reatualizado constantemente. Não é? A minha negritude não é uma identidade estanque. Não é? Como não é a identidade. Como não é nenhuma identidade. Está sempre a ser renegociada comigo e com o outro. Não é? E o outro pode ser uma pessoa branca, uma pessoa negra, uma pessoa de outra etnia, de outra raça. O tornar-me negra, para mim, é integrar a história que eu recebi dos meus pais e dos meus antepassados, lá está, que está muito atual, para mim está sempre muito presente, e negociá-la com o que eu sinto hoje, neste momento, neste tempo, neste espaço, no contexto em que eu vivo. É um reposicionar do significado de ser uma pessoa negra. Não é o mesmo, hoje em dia, que foi para os meus pais ou para os meus avós. Mas esse é um caminho difícil? É um caminho difícil, desafiante, porque implica esta renegociação constante e estarmos atentos, sendo eu da psicanálise, a estar atenta a movimentos inconscientes, quer individuais, quer coletivos, que estão presentes à minha volta e em mim, não é? Seja no sentido de
inevitavelmente haver uma inclinação para se aproximar de um ideal do eu, que querendo ou não, ainda é o homem branco, não é? Sim. Mas ao mesmo tempo desafiar este ideal com um outro ideal de uma pessoa negra, de todo um legado negro-africano que eu recebi e que recebo ainda hoje. E ainda em cima com ser mulher. Vamos introduzir também aqui a questão do género, não é? É impossível falar destes... Que é diferente. Destas perspectivas sem integrarmos aqui outras dimensões de género, claro. Estatuto socioeconómico, orientação sexual, tudo. Claro. Está tudo interligado, está tudo cruzado. Sim, ser mulher e negra é diferente de ser homem e negro. Não? Há aqui dimensões que se divergem uma da outra. Não? E, de facto, é preciso fazer também aqui uma renegociação constante. Não? Sim. Não sei se respondi. Sim. Acho que sim. A tua pergunta foi um bocadinho o que é que... Não é? Falar um bocadinho de nós, não é? Sim. A minha história, que para mim é comum, não é? Mas que às vezes pode ser estranha, é que no meu processo, e pegando na questão do tornar-se negro, e eu brinco muito com isto, que eu fui branco até aos 12. Não é? Porque a minha criação, a minha vivência não foi em ambientes africanos. Os meus pais são angolanos. Nasci em Portugal, fui para Angola, depois processo de guerra civil, e 27 de maio de 77 obrigou-me a vir sozinho para cá, com 3 anos, e fui criado por uma senhora de Rocha Forte, branca, um amor, uma querida, e num território, zona de Moraes Soares, que tinha muito poucas pessoas negras, e portanto nunca tive muitas referências africanas, não é? Só mais tarde, se calhar a partir dos 10, 12 anos, em que comecei a ir com alguma frequência a Angola, e comecei a ter essas referências. E, portanto, para mim, a minha ligação e aliança àquilo que nós chamamos a branquitude, portanto, ao modo de vida, de visão do universo, das relações, foi extremamente branca para aquela altura. Estamos a falar dos anos 80, não é? Portanto, também todo aquele rebuliço, não é? Que ainda tinha a ver com as pessoas que eram chamadas de retornadas, não é? E, portanto, com toda esta dor que existia acerca do processo do final das colónias, as pessoas que tiveram que partir, e, portanto, em que eu recebia toda uma propaganda lusotropical, não é? De que Angola era um paraíso, democracia racial, que era tudo maravilhoso, sim, que era um sítio, era a pérola do império, era incrível, estava super avançada, estava mais avançada que Portugal, todas essas coisas todas, e que tinham sido então os africanos que destruíram aquilo tudo, aquilo agora não tem nada, está tudo destruído, etc, etc. Né? Portanto, durante muito tempo, essa foi a narrativa que eu acreditei, não é? O que me fez que depois, do ponto de vista da relação com as pessoas à minha volta, foi sempre com pessoas brancas, a visão do mundo, e inclusivamente eu próprio não achava grande piada aos africanos, não é? Uma coisa que tipo, isto é tudo malta que não interessa, malta que não interessa a ninguém, não é? E porque mesmo quando eu depois comecei a ir a Angola, a Luanda, era um choque extremamente grande, não é? Porque era este processo de estar com pessoas que se parecem comigo, mas ao qual eu me sinto um extraterrestre completo. Sim. Em termos de linguagem, em termos de costumes, em termos de prioridades, em termos de postura de vida, etc. Tudo isso era muito difícil para mim. Então, sim, durante muito tempo recusei muito toda essa parte. Mas a questão é que
depois as coisas complicam, não é? As coisas complicam um Chega à bocadinho. adolescência. Não é? Chega à adolescência, as coisas complicam um bocadinho. Pensamento. Não é? E começas também a rever e depois a perceber o quê? A perceber que eu também fui muito protegido, principalmente em pequeno, fui muito protegido pela minha avó, muito protegido de uma série de fenómenos, de coisas que aconteceram que eu nunca me apercebi porque a minha avó escudou-me disso tudo, não é? E que só depois, mais tarde, não é que eu começo a confrontar-me, não é, com estas coisas. Porque quando eu ouvia alguém insultar-me, que era coisa que era habitual, quando eu via alguém insultar-me era aquela coisa, também insultaram o gordo, também insultaram, e eu via o insulto da minha cor como uma coisa, é daquela pessoa. É aquela pessoa, não é? Só depois, mais tarde, é que eu comecei a perceber o quanto havia uma série de outras pessoas que tiravam ilações, a maneira como também o próprio sistema policial me tratava, essas coisas. E é que eu fui percebendo, não é? Até porque o que eu sentia muito é que, eu sou um tipo de muito boas notas, sou simpático, toda a gente gosta de mim, etc. Estás a sentir a dimensão estrutural da coisa. Exatamente, né? Comecei a sentir isso. Então, e assim é que eu comecei, de alguma forma, a tentar perceber o que é que estava a acontecer. E aí foi quando começou o meu processo de procura de outras coisas. Não inteiramente em termos de África, porque eu continuava a não me sentir identificado com a África, mas muito com as questões afrodiaspóricas. Então, isso foi um processo bastante difícil, tumultuoso. Foi, sim, sei lá, levar um soco na testa, coisa assim desse género, né? Porque foi um choque para mim, foi de repente eu sentir, a minha família, né, era a minha família branca, né, e de repente, podia ter ali algumas pessoas, mas todo o resto não era, né? Então tive que ir à procura de qualquer coisa. Referências? Sim, de referências, não é? E de coisas que tivessem também a ver comigo, não é? Porque eu assim percebi que, este não é o caminho, não é? Este não é o caminho. Aqui é um sítio que eu posso estar cá, mas há qualquer coisa que falta, porque existe em mim, não é? E que eu não posso tirar, não é um sotaque que eu posso melhorar, nem nada do género, não é? Está plasmado, não é? E portanto, o que é que eu posso fazer, onde é que eu posso agarrar, não é? Onde é que eu posso sentir que há também algum orgulho, identidade ou qualquer coisa em mim. Sim, e foi muito nos movimentos afrodiaspóricos. E depois, claro, isso foi evoluindo até chegar a um ponto mais afrocentrado mesmo, não é? Porque no início era muito isso, foi a capoeira, foi sei lá, candomblé, movimento Rastafari, era tudo muito afrodiaspórico. Porquê? Porque o afrodiaspórico é aquele quase que meio caminho, não é? É um bocadinho esta mistinização entre aquilo que já não é o negro africano, é o negro que está na diáspora e, portanto, já está também mais entretecido dentro das estruturas, dentro dos processos europeus ou ocidentais, e então é aquele meio termo, não é? Onde este eu conseguia... muitas vezes é ali um caminho, quer dizer, é um lugar difícil, porque... não se é uma coisa nem outra. Não se é uma coisa nem outra. Eu lembro-me de ler... também nos anos 60, quando as pessoas emigraram, que muitos relatam, o que relatam é esta terra de ninguém. Eu já não pertenço a um lado, mas também não pertenço ao outro. Estou aqui numa coisa que eu não me sinto bem em lado nenhum. Um sítio sem lugar. Como é que eu me posso sentir bem num lugar ou noutro, não é? Este encontrar o seu lugar é... Pois, era isso, não é? Porque eu, quando ia a Angola, não me sentia angolano. Não me sentia angolano. E daí que, então, mas o que é que eu sou? Mas sim, mas venho de lá, não é? E portanto, lá está, o afrodiaspórico, não é? Que é aquela uma identidade quase ali no meio. Sim, uma outra identidade, mas que, aqui eu consigo, não é? Aqui o discurso, a conversa... Eu aqui percebo isto, não é? E percebo também, e também algum respaldo no... estão a passar por coisas semelhantes a mim, não é? Muito mais nessa questão diaspórica. Portanto, eu também, durante muito tempo, continuei a pensar, a África não é? Que é aqui a Malta, e se calhar já a Malta dos bairros, e também ter feito estágios juntamente
com pessoas em bairros na periferia de Lisboa, tudo isso, porque aí já pensei, ok, não, isto é a cena, não é? Muita cena de africano diaspórico. Ok. Bom, falamos aqui sobre identidade e raízes, na realidade, não é isso que estamos aqui a falar, mas há uma dimensão que se impõe cedo na vida de qualquer pessoa, que é o olhar do outro, não é? E estávamos a falar também disto aqui, e esse olhar nunca é sentido como neutro. Aliás, o olhar não é neutro. Não pode ser sentido porque ele não é. Não é? Nenhum de nós tem um olhar neutro. Nós temos um olhar carregado da dimensão do nosso passado e daquilo que projetamos até para o futuro. Portanto, o nosso olhar, quando olha para o outro, também é muito isto. E o racismo não aparece só em contextos da evidência, até porque o insulto é uma coisa que rapidamente, quando é dirigido a alguém, rapidamente é assinalado e há política pública contra ele e há toda uma dimensão, aliás, que nós vemos hoje em dia nestas cartazes literais, não é? Isso é um racismo estrutural, não é? Que está no detalhe, nos comentários subtis, nas suspeitas automáticas, no entrar na loja e saber que o segurança vai olhar para nós, não é? Que é uma coisa que, quer dizer, a mim não me passa para a cabeça, só quando leio sobre isto é que fico, pá, caramba. Não é? Mas eu sinto isso às vezes na dimensão de ser mulher, não é? Porque de facto há muitas dimensões que nós somos, não é? Os olhares insistentes, a tensão, não é? Que existe, sem haver palavra, só a tensão que está aqui. E é uma coisa que se vive no cotidiano, não é? Que se tem de viver com isso. E quando falamos de racismo na vida psíquica, também não estamos a falar das opiniões ou dos insultos, não é? Estamos a falar de um sistema de microchoques que o Enda fala também. E acho que a Miriam também acaba por falar naquela comunicação. Microchoques constantes, hipervigilância, humilhação, repetidas, que é o que nós vemos num sistema de vitimização habitual, não é? As pessoas que estão constantemente... É aquele trauma cumulativo. É um trauma cumulativo, não é? E quando vocês olham para a vossa prática clínica, seja ela com famílias, seja ela individual, de que formas é que este racismo estrutural, estas microagressões aparecem com mais frequência e como é que se traduz isto no corpo e na mente, não é? De quem é negro em Portugal hoje, porque vocês acabam por ter também aqui esta plataforma, não é? De psicólogos que quer dar lugar à pessoa negra e se calhar... Acho que é para os dois a pergunta, como é que vocês sentem isto na clínica, não é? Como é que isto aparece e como é que se dá lugar à existência disto e ao tratamento, à cura, sei lá, o que a gente quisermos chamar. Aparece. Ias falar. Sim, não, mas está tranquilo. Tranquilo. Assim, para mim, na minha clínica, aparecem essencialmente 2 tipos de registros. 2 graus, vá. Aparecem as pessoas negras que sabem e têm consciência que isto está a acontecer na vida delas, no dia-a-dia, e aparecem outras que ainda não sabem e que internalizaram de alguma forma estas mensagens constantes de desvalorização e depois resolvem de diversas formas, não é? Num esforço, por exemplo, de vigiarem o seu próprio comportamento quando estão em público para não levantar suspeitas, por exemplo, um cuidado exacerbado na sua apresentação para que não sejam identificados como um grupo marginalizado, o mínimo possível, não é? Mas o que realmente é mais saliente para mim é neste grupo de pessoas que ainda não têm esta consciência, que vivem este tormento desta forma interiorizada de que algo está errado com eles. Okay. E é muito fácil... somos atirados para este lugar enquanto pessoas negras, diária e constantemente, com várias mensagens subreptícias, não é?
E temos que, de facto, fazer aqui um esforço para nos retirarmos desse lugar. E muito da minha clínica com pessoas afrodescendentes acometidas por estas situações é ajudá-las a sair desse lugar de autodesvalorização, que não é autodesvalorização, é uma desvalorização onde foram colocados. Exato. E são colocados diariamente. Daí eu estar a falar há pouco desta renegociação constante que é preciso ser feita e que exige um grande esforço psíquico, não é? Porque estarmos num sistema social onde desde o minuto em que pomos o pé na rua até voltarmos para casa somos rodeados de mensagens de desvalorização sobre quem nós somos, exige um esforço, como devem imaginar, titânico, de não ficarmos nesse lugar. Não é? E essas mensagens têm mesmo um grande poder, porque é uma percepção, não é? Mas aquela coisa como a Ana dizia, daquele racismo muito mais direto, vai para a tua terra, parece-me que não é assim isso aquela dá para coisa. retorquir, Pois. Exatamente. Isso dá como Dá para se responder. Exatamente. A minha terra, sabem quanto é que é o metro quadrado em Cascais? Exato. É fácil responder a Exatamente. isso. Sim. É fácil rebater. Sim. Agora Esta o outro violência não declarada exatamente. é Tem um muito poder mais, sim, é muito poderosa nesse aspecto. e de alguma forma é mais difícil. violenta até. Exato, de certa forma mais violenta precisamente porque retira à pessoa violentada a possibilidade de se defender. Exatamente. É como ter um pé em cima do pescoço e diz porque é que não respiras. Exatamente. É isso. Exatamente. Porque há essa invisibilidade, não é? Não é? Há esse processo de que a pessoa negra que acaba de tornar-se altamente experiente, não é? Na detecção também de todos esses sinais. Esses sinais, todos claro. esses sinais, não é? Porque está É uma medida de sobrevivência. Sim, está em hipervigilância. não é? Exato. Mas depois, quando, em muitas situações, quando tenta falar sobre isso, é altamente invisibilizado, que é tipo, não, que exagero, Desvalorizado, não tem nada a ver com relativizado. isso, etc. Né? E, portanto, também nos chega em consultório muitas pessoas negras desiludidas com a psicologia, justamente por causa disso, não é? Por dizerem que sentiram que têm que estar a explicar tudo e mais alguma coisa, porque o terapeuta não conhece, não sabe, e fica tipo, não, sério, não é? Sim. Ou então é puramente também simplesmente desvalorizada e a pessoa sente, não, aqui também não estou a conseguir fazer nada, não é? E, portanto, até mesmo a nível da afropsia, eu acho que há muita gente que chega assim. Na minha própria clínica, a maior parte das pessoas eu acho que não vem, pode até ter um bocadinho de consciência destas questões ligadas ao racismo, mas é muito pouco. É muito pouco, não é? Tirando se calhar, se forem ativistas, etc., em que aí sim, mas muitas vezes nós estamos ali a descascar uma série de outras coisas. É estrutural para ambos, não é? Mas já tive a dar realidade. formações, já tive informações onde as pessoas dizem eu ali, nunca ninguém foi racista comigo, Sim. não é? E eu digo, então, mas o que é que faz? Eu sou das limpezas, não é? E não é que haja alguma coisa de mal consigo das limpezas, não é? Mas a questão é que nós, enquanto grupo étnico, estamos sobre-representados nas limpezas, estamos sobre-representados nas obras, estamos sobre-representados na população carcerária, não é? E eu estava com a minha filha no Colombo, não é? E estávamos lá, não é? Fomos comer, e eu disse à minha filha, reparaste que na restauração e na limpeza são todos africanos, não é? Porque isto lá está, é como falávamos destas mensagens, não é? Que são mensagens que não se Isso dizem, também é uma mensagem, não é? não é? Mas é uma mensagem poderosíssima, subtil, não é? Altamente subtil, e é preciso pontuá-la, porque se não for pontuada ela é normalizada, não é? É normalizada, e depois com isso temos Está também... normalizada. Depois temos os jovens que chegam, sei lá, ao 9º ano e as pessoas dizem é melhor ir para um curso profissional, porque assim também começa já a trabalhar, fica já com um trabalhinho, uma profissão,
E isto seduz os pais, não é? Porque os pais também pensam, então sim é melhor, não é? Está aí tantas pessoas formadas que não têm trabalho a fazer, assim é bom, mas que não conseguem, ou não estão capazes de ver mais à frente, porque às vezes os miúdos têm competência, porque não há mal nenhum com os cursos profissionais, obviamente, não é? Pensei. Não é? Exatamente. A minha filha também está. Mas é quando serve aquilo que são as capacidades, as competências. E os desejos e as vontades. Sim. Não é? Mas isto muitas vezes é manipulado. Sim, mas o não é? privilégio do desejo e de fazer o que se quer com ele não pertence a todos. Está, sim. É um privilégio, não é? É um privilégio. Dizer, eu desejo fazer isto, então está bem, eu vou-te abrir estas portas todas. Mas isto não é para todos, na realidade. Estas portas abrem-se de formas diferentes. As portas abrem-se, mas abrem-se de forma diferente, penso eu. Porque ninguém está na realidade a dizer não podes fazer. Mas, de facto, se calhar, olha, está aqui este outro caminho. Isso é doloroso. Sim, e até na questão de, sei lá, um jovem negro querer seguir um determinado percurso profissional e não ter ninguém, portanto, a tal questão da representatividade, não ver nenhuma pessoa negra exercer essa profissão, ir para a faculdade e ser a única de 2 ou 3 pessoas negras. Eu tive essa experiência, por exemplo, na faculdade. E isto, de facto, retira um bocadinho este caminho de possibilidade que nós imaginamos no nosso desejo, não é? Tu sais de confronto com a realidade. Eu, por acaso, há bocado estava a pensar, eu ainda estava a falar da história dele, eu acho que eu, se calhar, depois acabei por não falar disso. Eu chego à africanidade de uma forma diferente da do Enda. Eu nasci num país africano, eu cresci num outro país africano, com os meus pais, felizmente. Sempre tive contacto com a Europa, com Portugal, porque vinha de férias, mas a minha base era africana. Portanto, eu vivia num contexto onde ser negro não era uma questão. Eu só sabia que ser negro seria uma questão pela história, lá está, que os meus pais me foram contando, porque os dois tiveram um papel muito ativo na luta da libertação das colónias. O meu pai, inclusive, teve preso pela PIDE. Portanto, eu fui recebendo estas mensagens de luta mais pelo passado deles do que pela minha realidade cotidiana. Não sabia que isto existia e que havia esta questão do racismo, da discriminação, mas eu não o sentia no meu dia-a-dia, até vir para Portugal. Quando vim para Portugal, de uma forma já mais definitiva, teria sido temporária, pelo menos o objetivo, mas acabou por ser definitiva até hoje, para estudar. Vim com 14 anos, engraçado tu teres falado que com 12 fizeste. Portanto, eu fiz este movimento contrário. Exatamente na adolescência, que isto também foi aqui um choque no sistema, não é? E que vim para Portugal estudar, e eu fiz este movimento de chegar à diáspora africana só nessa altura. Quer dizer, não foi logo nessa altura, foi progressivo. E isto, de facto... Foi violento? Foi muito violento o primeiro ano. Eu lembro-me, eu deprimi, né? Pronto, na altura não havia linguagem, eu não sabia o que estava a passar, havia o sentir, não é? Mas eu lembro-me que eu deprimi, não é? Fiquei muito fechada em casa, o frio, fazia muita confusão, ainda faz até hoje, mas enfim, todo um conjunto de mudanças que eu não consegui integrar logo, não é? Depois tive que ir-me adaptando. Que formas é que o trauma racial pode assumir? O trauma racial é um bocadinho, pelo menos na minha visão, é um bocadinho naquele sentido que estava a falar há bocado e que tu mencionaste, do trauma acumulativo. Interessa-me bastante esta dimensão do Massoud Khan, e da Margaret Krassopol, que também depois desenvolveu esse tema do trauma acumulativo, que é aquela noção de pequenas agressões, microagressões, diárias, contínuas, né? Eu acho que elas têm um poder lesivo
da nossa psique, muito grande, claro, com um trauma grande, grave também, mas nem toda a gente sofre esse trauma, felizmente, mas a pessoa comum, a pessoa negra comum, está constantemente a ser traumatizada nessa dimensão. E isto, de facto, tem um efeito lesivo. E é transgeracional. E depois, ainda nem fomos a essa parte, não é? Desta herança, não é? Quando somos nascidos, né? Os nossos pais e os nossos familiares já trazem esta história e vão-nos passando essa história, né? Nós sabemos, lá está, como no meu exemplo particular, não estando eu a sofrer racismo no meu dia-a-dia durante a infância, porque estava num país africano, eu sabia que as pessoas, como eu, sofrem esse tipo de agressões. Né? Portanto, já está aqui um capital de trauma integrado em mim. Quase uma coisa, dizia ainda, transgeracional, é quase um trauma que é ele próprio transgeracional e que vai sendo passado de geração quase em uma geração. herança traumática. É uma herança traumática. Agora estava a pensar até na qualidade que fala na herança emocional, não é? Esta ideia de herança emocional é disso que estamos a falar, não é? Sim, qual é o teu lugar, o que é que podes, o que é que não podes fazer, não é? Porque depois também, mesmo dentro da própria África, não é? E falo, por exemplo, de Angola, não é? Continua a haver este processo, ainda que, não é? que a colonização criou, que foi os diversos tons de cor, não é? Portanto, já não chamamos racismo, chamamos colorismo, mas no fundo o processo é o mesmo, é que as pessoas mais claras são vistas como mais bonitas, são vistas como mais educadas, são vistas como mais ricas, são vistas como tudo, não é? E quanto mais escuras são as pessoas... Pior, nesse sentido. Não é? Pronto, e aqui se calhar mascara-se um bocadinho, não é? Nós não falamos tanto de colorismo, não é? Ainda, mas podemos falar. Mas que também existe, também não é? existe. Porque depois também lá está a experiência da pessoa mais clara e a experiência da pessoa mais escura tem impacto. Mas como há um impacto maior que mete tudo também no mesmo saco, não é? Acabamos por não falar tanto disso. E se calhar em África... Mas o colorismo também vem do racismo. É um subproduto do racismo. A diferença é que, enquanto que se calhar no racismo há aqui de facto um grande sistema instituído que condiciona a vida das pessoas do ponto de vista até legal, sistémico, estrutural, etc, etc. Né? O colorismo também é mais ou menos a mesma coisa, em que há no dia-a-dia uma série de circunstâncias, né? Porque se a pessoa vai a um restaurante, lá está, se for uma pessoa light skin, se calhar mais facilmente consegue arranjar lugar, ou é vista, e questões de emprego também, tudo isso. Né? Mas isso acho que em Luanda também já se começa a falar um bocadinho. Não é? Já sei que temos algumas teses de mestrado que estão a fazer esse estudo sobre isso. Aqui em Portugal acho que nós não falamos muito. O que é que eu ia dizer? Ia dizer também, voltando só um bocadinho atrás, né? Que acho que é uma coisa importante. Porque estávamos a falar da questão das pessoas negras na faculdade, não é? Eu lembro também no meu ano, éramos se calhar 3, mas desses 3, inclusive eu, 2, lá está, era uma malta que vinha para fazer o curso e depois voltava, não é? E que, portanto, eu também tinha a ideia, nós devíamos ser para aí 4 ou 5, 10, não é? E foi justamente essa conversa que deu origem à Afropsis. Sim. Não é? Exatamente, estávamos a conversar sobre isto, também. Não é? Que acaba por haver esta ideia da Afropsis, que era justamente a questão de há tanta coisa que acontece, não é? Connosco, enquanto psicólogos, a trabalhar, por exemplo, num espaço onde somos a única pessoa negra e onde lá está, é muito mais fácil invisibilizar o nosso ponto de vista, a nossa leitura, claro. Mesmo quando nós estamos a falar de pessoas negras. Seja estatisticamente falando. Sim, ou seja, eu sou um psicólogo negro a tentar explicar a alguns colegas meus os processos que uma família negra passa e isso é invisibilizado. Não é?
é difícil. Depois é difícil para nós, mesmo enquanto pessoas, não é? E então estávamos nesta conversa e desta necessidade de arranjar um grupo de conversa que nós de alguma forma pudéssemos também ir falando uns com os outros, não é? E ter respaldo uns nos outros, de perceber, ok, mas estas experiências, não é? Como é que é? Como é que o fulano e a fulana estão a conseguir lidar com isto, não é? Até que ponto é que nós podemos ser uma ponte de apoio e segurança, não é? Mas depois, isto, claro, a Afropreciso tomou assim outras proporções, não é? Senhora Presidente. Presidente, queremos ouvir. Ainda não, porque nós ainda somos só um coletivo. Somos Mas, uma plataforma. De facto, eu dei o passo de criar a Afropreciso depois da conversa com a Enda, mas a Afropreciso já existia no meu imaginário há muitos anos. Não como a Afropreciso, quem deu o nome foi o Enda, a Afropreciso, mas eu pensava já há algum tempo. Porquê? Eu acho que a semente para criar a Afropreciso foi plantada em mim uns 20 anos antes, na verdade, quando eu fui trabalhar para uma casa de acolhimento em Palmela, de rapazes, masculina e dos 17, 18, acho que na altura, era o número de utentes na altura, apenas um era branco. Isto foi assim dos primeiros choques que eu tive com esta realidade. Mas porquê esta desproporção, não é? Portanto, somos uma minoria em termos de número, mas aqui neste contexto estamos em maioria. O que é que se passa com estas famílias, não é? E depois fui conhecendo a história das famílias e muitas delas não tinham uma história que justificasse a retirada destas crianças. Sim. Eu percebo isso. Eu trabalhei muitos anos no sistema de promoção e proteção, do outro lado, no lado da comissão, e estive na comissão da Amadora há muito tempo, e é uma coisa que se fazia um esforço até ali para a compreensão do que era a dimensão daquelas pessoas, fosse ela familiar, comunitária, porque o que eu senti durante anos, e eu estive em 2 comissões de proteção, o que eu senti durante anos é que há um modelo que nós carregamos, técnicos, e que tem de ser imposto. E isto era uma luta a várias dimensões, não só dentro das reuniões, mas que durante anos me orgulho de podermos ter ali discutido isto, porque o meu modelo não tem de ser um modelo de mais ninguém. Não é? O meu modelo familiar não é um modelo perfeito de todo e não é aquele que tem de ser sentido. Mas isso era algo que existe e que existia. Ainda existe. E que existe no modelo de promoção e proteção e que nós temos de refletir sobre ele. Bastante. Não é? Bastante, sim, não é? Sim, sobre quem é que nós estamos a acolher, de que forma e que modelos é que nós temos interiorizados para tomar estas decisões. Não é? Mas muitas vezes também, e não é desculpando ninguém, mas é quantidade de trabalho e de pouco pensamento que há à volta disto, não é? Que muitas vezes o acolhimento surge como ao menos ali a gente não tem de pensar muito, está ali, já está protegido, está feito, não, e agora a gente já lá vai. E não pode ser isso. Esta resistência em lidar com o outro, exatamente, com a diferença. E de nos colocarmos em causa também. De nos colocarmos em causa, neste caso dos técnicos. O sistema ensina isso. Ensina a invisibilidade. Exatamente. Ensina este olhar, ensina digamos, a supremacia do modelo que está em voga, de modo a que nós temos alguns colegas que dizem, não, mas eles estão aqui e têm que se adaptar. Exato, e não é isso. Não há troca, né? Não há compreensão, não há isso. Mas lá está, não é, portanto, é claro que é importantíssimo que cada um de nós consiga fazer essa reflexão, mas se nós somos ensinados, não é, a pensar assim, e eu, lá está, posso dizê-lo em mão própria, justamente porque eu tive toda essa formatação. Tivemos. Sim. Não é? Nós estudamos o sistema de ensino da psicologia
vaticina um determinado modelo familiar como um modelo de excelência, como um modelo apropriado para toda, né? Esta característica da universalidade do modelo eurocêntrico, sim. Exatamente. Ocidental. que, assim, É disso que ocidental, estamos a falar, efetivamente. que é aplicado assim a regra e esquadro. E é isto que causa estas situações. E eu, de facto, nesta experiência que eu tive, aquilo foi muito importante para eu despertar. Já tinha algumas ideias, mas de facto aí acho que foi assim um momento de viragem meu interno, de passa-se alguma coisa. Isto por um lado da população negra, imigrante, africana, afrodescendente, como se queira chamar. Do outro lado, eu como psicóloga negra nesse contexto. Nesse contexto, claro. Havia lá uma outra colega, psicóloga, excelente, e quando eu cheguei ela virou-se para mim e disse: Miriam, a tua presença aqui vai fazer diferença. E eu não percebia do que é que ela estava a falar, isso eu fui percebendo depois. Portanto, ela própria já tinha, felizmente, Pensamento sobre isto. um pensamento sobre isto. Portanto, e de facto, foi, não entrando em detalhes, mas de facto aquilo foi assim, daí onde nasceu uma ideia de passa-se algo, isto tem que ser pensado, mas não havia ninguém, lá está aquela situação. Eu só conhecia mais uma psicóloga negra, que foi minha colega na faculdade, éramos as duas únicas estudantes no ISPA, onde eu fiz o curso. E ao longo dos anos fui fazendo perguntava, há mais psicólogos negros? Conheces alguém? Não. Conheço uma ali, outra ali, mas não pode, tem que haver mais. Temos que pensar, mas nunca dei esse passo, né? Fiquei sempre à espera. E quando conheci o Enda naquela conferência da Psirrelacional, abriu-se caminho. Abriu-se esse caminho. Fiz esta conversa com ele disse que sim, que devíamos começar, e eu, olha, ganhei força e dei esse passo. E curiosamente, na altura fui procurar outros psicólogos, apareceram mais uns 5 e demos assim o pontapé de saída. E hoje já vamos em quase 40. Pegando um pouco nisso que estás a falar, também perceber um bocadinho como é que é a vossa experiência de ser terapeuta negro em Portugal, não é? Dentro de uma área que é a nossa, que é maioritariamente somos psicólogos brancos, não é? Quase todos. Como é que é? Há o pensamento de, bem, esta pessoa não vai confiar em mim, será que os meus colegas me vão referenciar? Como é que é isto? Como é que vocês sentem isto? Olha, o meu, digamos, crescimento dentro da clínica, porque eu ia balançando um bocadinho, né, o trabalho institucional, na Santa Casa da Misericórdia e outros espaços, mas é quando eu volto, ou seja, dou outro salto e começo a pensar, não, há que radicalizar, não é? E então começo a ir a Angola. Começo a ir a Angola e é aí que a coisa começa a acontecer, justamente porque na altura os conhecimentos que eu estava a trazer para ali, que eram estes mais até já de questionar um bocadinho, os parâmetros como nós víamos a psicologia, ainda estavam a encontrar, digamos, a chocar com aquilo que se calhar muitos psicólogos angolanos estavam também ainda a fazer. E há uma nova vaga de malta que fica tipo, ok, isto é um bocadinho mais enraizador, não é só a ciência, etc. E então aquilo começa a borbulhar e depois a malta, e só depois é que a malta cá em Portugal começa também a prestar um bocado mais de atenção. Portanto, as pessoas que começaram a chegar a mim eram as pessoas que já vinham à procura de um psicólogo negro. Não é? Portanto, a minha clínica durante muito tempo era 98% negra. Não é? Depois, do lado institucional, não, trabalhava e aí tive também várias aventuras, não é? De pessoas que não quiseram, etc. E tivemos que fazer ali algumas giga-joga, outros que depois de me conhecerem e tal, eu sou um gajo porreiro, um gajo
simpático, boa onda, com boa capacidade de ligação, até, pronto. Não és um preto como os outros. Sim. Pois. Mas era esse pensamento que lá está, É a exato. frase, pois, né? Do racismo estrutural. E de facto, eu estou a pôr um dos meus traumas ao serviço, né? Que é como é que eu sobrevivo nesta sociedade? Code switching, né? Eu tenho que ser capaz de falar a linguagem, tenho que ser capaz de atingir ou chegar através de uma série de competências minhas para conseguir criar o espaço onde depois eu vou ter sobrevivência, né? E portanto, foram as estratégias que eu aprendi enquanto criança para sobreviver. E são também estratégias que eu uso, né? Que estão interiorizadas também no processo relacional. E portanto, ou seja, a minha clínica privada veio muito mais daí, não é? Certo. E portanto, não passei muito por essas questões, não é? Porque não foi aquela coisa de eu chegar e começar a abrir. As pessoas começavam já a vir porque alguém em Angola tinha falado, com alguém que estava cá em Portugal, etc. Começaram a vir. E só depois é que eu também comecei a ficar mais conhecido e começou a passar para a clínica mais europeia, mais portuguesa, e nomeadamente através dos casais. Certo. Né? Com a terapia de casal, de casais interraciais, começaram a aparecer, etc. E depois também começaram a falar. Agora, diversificar-se. Agora, de vez em quando, porque depois tenho aqui algumas parcerias com alguns sítios, há aquela pessoa que eu sei que não sabe quem é que eu sou. Porquê? Porque foi lá falar, por exemplo, com a escola transpessoal. E a escola transpessoal diz, não, nós não podemos, mas conheço um tipo que é um porreiro, ok, tal, não é? E aí eu pensei, ok, vamos ver o que é que vai acontecer, não é? Eu abro a porta, olha para mim, olha mais para o lado. Está à espera que venha outro. Aquele olhar, estou à procura de Enda. Sou eu. Pois. Pronto. E depois é aqueles primeiros 30 minutos e tal. Não é? Isso depois bate-se na relação, não é? À medida Sim. que a coisa À medida vai- que... Sim. É engraçado porque eu tive exatamente a experiência oposta à tua, ainda. Eu comecei a trabalhar em clínicas, em consultórios, e era constante E antigamente não havia sites com fotografias, eu não tinha nenhuma presença online, portanto havia muito este choque de chegarem e perceberem que eu sou negra. Houve pessoas que recusaram, disseram que se enganaram e que foram-se embora. Houve as que conseguiram vencer a sua resistência e ficar. E de facto as primeiras sessões são sessões onde eu me senti quase que a provar que era uma profissional competente, até a pessoa finalmente aceitar que de facto ia ficar, e depois fizemos os processos que tínhamos que fazer. Atualmente, e com esta questão da afropsia, porque eu comecei a falar muito publicamente sobre esse tema, de facto, a minha clínica é maioritariamente negra, mas com muitas pessoas brancas, obviamente, porque eu trabalho em consultórios. Agora, de facto, ainda hoje, algumas das pessoas que são referenciadas não vêm, e eu sei que é por causa disso. E também sei que há situações onde as pessoas são referenciadas a mim e ficam ofendidas. Não é só, não me identifico com esta pessoa, não quero. Ficam ofendidas por serem referenciadas a uma psicóloga negra. Okay. E sim, eu sei que muitas vezes os colegas de consultório podem não me referenciar porque sabem que as pessoas podem não aceitar vir para mim. Portanto, isto é uma realidade atual para mim, com a qual tenho que lidar. Caramba. E também acho que vêm à procura de uma psicóloga negra. E se calhar então agora até para terminarmos e pensarmos aqui nesta ideia de futuro e pensarmos também na clínica e na psicologia da relação, não é? Em Portugal, o que é que vos dá esperança? Eu dizia que a esperança é o sinal da saúde mental, não é? Esta construção de novos mundos, a hipótese da construção
de retomarmos até a nossa narrativa e transformá-la, não é? É isso que nós damos aos nossos pacientes, de alguma forma, não é? Uma ideia de que não vamos ficar no marasmo. E queria-vos ouvir sobre o que é que vos dá esperança, na realidade. Vocês construíram uma plataforma a pensar, julgo eu, nesta esperança. Também. Olha, eu acho que esse é mesmo para mim, se calhar, até o tema, quase como que, brincando, o resto foi um bocadinho aquecimento para este tema, que eu acho que há esta dupla parte, não é? E nós às vezes falamos muito no racismo, não é? O racismo como sistema e tudo isso, e o pouco que eu trabalhei com muita malta do ativismo, o que acontece é que passam 20 anos no ativismo, não é? Esgotam, perderam tudo, e olham e pensam, será que valeu a pena? Não é? E há uma coisa que também que é super importante, não é? É que nós, enquanto pessoas negras, também não podemos ficar fechados numa narrativa em que precisamos de esperar que haja mudança de um sistema para ver mudança daquilo que são nós, não é? E, portanto, uma das saídas, ou não seria saídas, seria mais entradas, não é? Tem a ver justamente também com aquilo que são os valores africanos, não é? Com a promoção da identidade do ser africano, no sentido de voltar a perceber o que é a nossa história, o que é que são as nossas ancestralidades, o que é que são as nossas competências, o que é que são os nossos valores, porque isso também é extremamente defensivo para todas estas questões, porque se nós formos um povo que, lá está, foi-nos tirada a nossa língua, por exemplo, nós os angolanos, não é? Foi-nos tirada a nossa língua, foram-nos tirados os nossos costumes, não é? O processo colonial desfez toda a nossa riqueza em termos de recursos, em termos de pensamento, tudo, não é? Tivemos que pensar com a língua do colonizador, tudo isso. Então, eu acho que quanto mais nós conseguirmos que haja uma identidade, não é? Hoje em dia, obviamente, será uma nova identidade, não é? Porque o que está para trás, não é? Mas que ao mesmo tempo ir recuperar, porque da mesma forma que nós temos o trauma geracional, também temos os recursos transgeracionais, não é? Claro. E que à medida que nós os vamos tendo e vamos percebendo o que é nosso, e quando nós falamos de cultura, por exemplo, nós temos os 3 níveis de cultura, né? O nível da cultura mais concreto, que tem a ver com a roupa, com a comida, etc., que é aquilo que toda a gente gosta. Temos um mais a nível comportamental, que se calhar já vamos ver como é que as pessoas se relacionam na cultura, não é? E então nós podemos pensar como é que é o casamento, por exemplo, do ponto de vista africano, como é que é até os cumprimentos, não é? Em Kimbundo, diz o Azekele Kiebe, que traduzido quer dizer dormiste como? Não se diz bom dia, dormiste como, não é? A preocupação é quem é que estás, como é que tu estás, onde é que estás, não é? Portanto, quando nós começamos a perceber as subtilezas daquilo que é também a nossa herança, não é? Enquanto povo, enquanto povos negros, não é? Somos vários, isso também te imbui com uma certa resiliência, não é? De perceber que eu não estou sozinho, não é? Eu não estou sozinho, nem sou daqui. Não é? Um confronto que me faziam muito, que era muito duro, era uma pessoa branca dizia, eu sou mais africano que tu. Então, eu nasci em Angola, tu nasceste em Portugal. E isto durante muito tempo era uma coisa que me doía, não é? Porque eu pensava tipo, ok, como é que eu saio daqui? E foi justamente ao perceber que dentro da filosofia africana o sítio onde nós nascemos é importante, mas não é assim tão importante, porque nós somos de uma linhagem, não é? Nós somos de um espaço, somos de uma ancestralidade, não é? Que está viva e que migra, e portanto, a partir desse momento eu passei a ter ferramentas para me defender deste ataque, que é um ataque racista, não é? Que é uma pessoa que tem poder para me tirar a identidade, não é? E eu acho que isso é uma das linhas que eu acho que é super importante e que no trabalho também com as pessoas negras vamos fazer esse trabalho. E acho que a Afropsis é instrumentalíssima nesse processo, não é? Porque através disso podemos ir às comunidades, podemos estar com as pessoas e podemos de alguma forma também falar um bocadinho sobre isto, não é? E reavivar e muitas vezes até
pequenas coisinhas que às vezes se acham que são cultural, como porque os africanos têm estratégias de educação muito punitivas, e perceber, não, isso tem que ser contextualizado na história. Houve um processo escravocrata e colonial onde o negro era tratado dessa forma e que depois plasmou ao seu colonizador as mesmas práticas para a educação, mas não é a tradição africana. Portanto, esta verdade do que é a tradição africana e do que é que nós somos, eu acho que é um dos fatores, e nós temos muitos miúdos, miúdos 20, 30, muitos miúdos, não é, que estão muito ávidos, não é? É uma geração diferente da nossa, não é? A nossa geração, nós começamos a pensar nestas coisas. A nossa geração anterior estava muito formatada, não é? no qual era o seu papel, o seu lugar na sociedade, felizmente com ótimas exceções. Mas eu acho que nós agora vemos artistas, vemos malta jovem, mesmo tipo, que estão muito mais ávidos em perceber, ok, o que é que eu posso ainda investigar, perceber ainda mais dentro da minha africanidade. Eu acho que sim, acho que isso é para mim uma grande esperança, né? Porque estou a ver a malta a interessar-se mesmo dentro da psicologia também, e portanto que há aqui este outro contraponto. Racismo, vamos ter sempre que lutar contra o racismo, mas esta é uma das ferramentas de resiliência para com o racismo. Da minha parte, olha, acrescentando aqui ao que eu ainda disse, e recuperando um bocadinho que eu comuniquei, né, o que eu escrevi e comuniquei naquelas jornadas. Em Beja, eu a dar com Em Beja em Évora. Évora. Não, nem foi a de Évora, foi aquela de Lisboa, sim, aquela do nosso que congresso. enviei do nosso congresso, que eu escrevi até e disse, desengane-se que ao falar destas questões, destas contrariedades, destes obstáculos, me estou a colocar a mim e aos meus neste papel de vítima eterna. Não. Nós somos um povo, até olhando, a minha esperança vem precisamente da história, da nossa história. Nós somos um povo tremendamente resiliente e resistente. Nós tivemos a capacidade de nos reinventar geração após geração. Portanto, se houve pessoas escravizadas, colonizadas, que conseguiram superar essas barreiras, não vou ser eu, hoje, aqui agora, que vou perder a esperança. Portanto, eu vejo a esperança no futuro quase como uma herança, não é? Transgeracional, que também isto me foi transmitido, não é? De superação das condições presentes atuais. Não é? A música, a nossa gastronomia, a nossa dança, a forma como vivemos, são manifestos desta esperança e desta forma de reexistência, de sermos nós a definir quem somos e como somos. Não é? E na clínica eu tento recuperar um pouco isto, não é? É possível reinscrever a nossa história, reinscrever a nossa identidade nesse sentido de esperança para o futuro. Eu tenho muita esperança também. Não, mas tenho esperança que nos olhemos, porque nós somos o povo que foi colonizar, e que olhemos para a nossa história e que olhemos e que a transformemos, porque isso é possível, não é? É isso que a psicologia também nos mostra, é que é possível a transformação, mesmo carregando uma herança tão não é? pesada, que não é aquela que gostaríamos de ter carregado. Permites-me fazer assim um paralelismo, que é, nós hoje em dia, nós homens, pertencentes, né, detentor de um poder patriarcal, já percebemos que não é tudo mar de rosas e que o próprio machismo, esta visão patriarcal, também nos impede de atingir o nosso total potencial, porque desligamos parte de nós, não é? Eu acho que isso pode servir de contraponto para justamente também o que é que acontece numa sociedade que é racista, não é? E que, de alguma forma, os portugueses não gostam que nós digamos que são racistas. Mas a questão é que o sistema os ensina a ser racistas. Não é? E isso é que é importante dizer, que é o facto de haver racismo na sociedade, o facto do racismo ser sistémico, não só invisibiliza pessoas, mas também desumaniza pessoas brancas.
Também. Porque as pessoas brancas deixam de ter empatia porque o sistema pinta os outros como maus, agressores, etc. Não é? Porque não é verdade, e então depois as pessoas têm narrativas práticas, olhares desvalorizativos, não é? E elas não sabem que é por causa de um sistema racista que lhes está a incutir isto, não é? E portanto também perde essa oportunidade de empatia, de generosidade, de contacto, de troca, De ser humano. mistura, de ser humano. Enfim. Portanto, é mau E para estas todos. conversas também nos devolvem um bocadinho a essa realidade. E há pouco, quando falávamos de esperança, eu também me lembrava, e depois tu ainda também falaste do ativismo, não é? Para mim, esperança também está muito ligada à luta. E de nós podermos continuar a lutar. Que eu acho que isto é um caminho que não está de todo finalizado nem acabado. Até Haverá ainda porque muito mais a percorrer. somos apenas humanos. Somos apenas Axé. muito obrigado Obrigada por por terem vindo. É mesmo Obrigada a nós importante. pelo convite. Obrigada. Obrigado, Miriam. Obrigada.